Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, mas que você assista ele até o final, porque muitas vezes você, por não assistir o vídeo até o final, você não consegue entender. Eu quero falar hoje sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O passado hoje nós estamos vivendo. Eu quero relembrar uma palavra de hoje que é só Deus é amor. Verdade. Ninguém tem dúvida alguma que Deus é amor, que chegou ao ponto de dar seu único filho para que todo que crê nele seja salvo. Todo que confesse ele como Salvador. Mas o homem costuma esquecer do passado. Ele consegue esquecer que essa geração, a humanidade inteira foi destruída, ficando só uma família, que era a família de Noé. O homem conseguiu esquecer isso. A maioria dos seres humanos, porque se ele lembrasse, ele saberia que Deus, ele amou, mas que Deus, ele é justiça também. Ora, um Deus que é amor, mas que poderoso, que ninguém pode escapar das mãos dele. De maneira alguma ninguém pode escapar das mãos de Deus. Então o único problema grande do ser humano é porque ele tem um sistema que ele tem dois neurotransmissores e um é memória longa e outro é memória curta. A memória curta é para nós ouvir aquilo que não interessa e a gente não arquivar aquilo rapidamente, ele é deletado. A memória longa é para que nós venhamos gravar as coisas que interessam, as coisas boas. E o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso do homem esquecer? Porque ele tem, eu não sei se você vai entender, ele tem mudado, ele tem trocado, ele tem investido. Ele inverteu, nós estamos vivendo um período que está assim, parece que o mal é quem é certo e parece que o bem é quem é errado. Mas é só parece, é porque foi trocado. Quando você... E para você arquivar as coisas boas, para você usar a memória longa, você tem que meditar. Então, quando você medita, você arquiva, é quando você valoriza. Então, se o homem valorizar o bem, sempre ele vai ter mais o bem arquivado na mente dele. Mas hoje está assim, o homem valoriza o mal, aí é o que ele arquiva na memória de longo prazo. Aí por isso que está acontecendo o que está acontecendo hoje, nesse período que nós estamos vivendo, uma invenção de valor, foi investido os valores. Então, o maior perigo do ser humano é ele só ler, porque ele passa por cima da leitura e acha que já sabe. Por isso que ele tem que meditar. Ele tem que meditar e meditar. Quando a gente vai meditar, a gente faz que nem Josué. Deus disse para Josué, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Mas o homem não tem meditado. Aí hoje você vê aí as guerras em plataforma, pessoas discutindo, pessoas brigando. Hoje é os cristãos brigando, eles entram nas plataformas só para brigar, só para lutar e questionar. Não. Aí quando nós voltamos para o passado, nós começando de lá, nós vemos o que Deus fez. Deus fez coisas tremendas, que nem ele mandou, preparou Moisés para libertar o povo do Egito. Como ele preparou José
para salvar a humanidade da fome. Como ele foi coluna de nuvem, como ele foi coluna de fogo, coluna de nuvem para refrescar do calor, coluna de fogo para aquecer, para não morrer do frio. Mas esse mesmo Deus que fez isso, ele mandou uma ordem para a terra através de Noé e disse: Noé, eu vou destruir toda a raça humana, mas vou poupar a tua família. Tu constrói uma arca. Meu irmão, você sabe o que é pregar? 120 anos que nem Noé pregou e não ganhou sequer uma pessoa. Mas eles não acreditaram, não. Eles não acreditavam em Noé que nem hoje. Hoje eles fazem é blasfemar. Hoje eles fazem é atacar. Mas a conta vai chegar, a conta daquele povo chegou. Porque Deus, ele é misericordioso, mas ele é juiz também. Então eu estou só no passado. Eu disse a você que eu ia falar do presente, ia falar do passado, do presente e do futuro. Então eu estou no passado. Você lembra o que é que Deus fez com aquelas 5 cidades? Onde estavam incluídos Sodoma, Gomorra, as mais conhecidas, Zebolim, Adma. Você lembra o que aconteceu? As portas da cidade tinham um homem chamado Ló. Deus salvou aquele homem, mandou os anjos tirar ele de lá, mandou dizer: escapa por tua vida. Mas só escapou ele com as 2 filhas, porque os outros não quiseram. Eu não sei se você está entendendo que sempre Deus tirou o justo no dia da punição. Eu não sei se você consegue entender. Aí Deus passou fogo naquela cidade, bola de fogo, caindo do céu, sem ninguém poder fazer nada. Então o nosso Deus, ele é sim amor. Mas não esqueça disso não. Ele diz lá no livro de Obadias, capítulo 1 ali, ele diz assim: olha, nem que você construa um ninho no meio das estrelas, eu lhe derribarei de lá. Ninguém pode escapar da mão dele. Então o passado foi esse. Ele deu o seu filho para salvar, é o presente que nós estamos vivendo. Nós estamos na dispensação da graça, crescer na graça e no conhecimento. Então hoje está sendo pregado um evangelho que hoje através da rede social é tudo. Um evangelho que hoje pregar a palavra de Deus é porque não tem mais amor. Hoje falar o que a Bíblia diz é perseguido porque não tem mais amor, não. A maior covardia do ser humano é ocultar a verdade de Deus a outra pessoa. O princípio de quem ama é falar a verdade de Deus ao outro. Lá em Romanos, capítulo de número 10, 9 e 10, ele diz que sua boca confessar e crer no seu coração será salvo. É o que a Bíblia diz. Aí hoje nós estamos vivendo, nosso país, ele está mais ou menos assim parecido com Sodoma e Gomorra. Só mais ou menos parecido sobre a invenção, sobre as coisas ter investido. Parece que o certo é errado e o errado é o certo. Quando você coloca uma coisa de um conteúdo bom, é só o que você recebe, é crítica ao contrário. Mas quando você coloca uma coisa ruim, aí você é bem aceito. Por isso que muitos evangélicos estão entrando nisso, estão virando. Eu tenho um canal, esse meu canal é cristão, para mim postar as coisas cristãs. E é uma dificuldade medonha, é uma luta grande.
Um dia desse eu tive uma oportunidade, umas 3 oportunidades de talvez até bombar o meu canal. Alguém pode dizer que é mentira, mas eu gravei o vídeo e depois esse vídeo sumiu porque Deus não queria que eu colocasse. Nós estamos vivendo dias que acontece coisa que parece mentira. Se eu disser a você que o meu filho viu um anjo aqui dentro do nosso cercado, olhando na terra, você vai dizer que é mentira. Mas se eu postasse o vídeo que aconteceu aqui na minha casa, eu vi uma galinha sempre fazer um movimento, fazer uma zoada, e eu não ligava. Mas aí, de repente, eu fui ver, dentro do negócio de cimento, onde ela estava deitada. Aí eu olhei, quando eu olhei aqui, a 1,5 metro mais ou menos, estava um sapo deitado em cima dos ovos. Então ele tinha tirado dos ovos da galinha e tinha feito um ninho para ele. Eu vou postar isso na rede social que talvez ela bomba o meu canal, mas o meu canal é cristão. Não tinha nada a ver, eu acho, mas eu não sei como é que ia suportar. Eu não sei o que eu pensar disso, que tinha sido eu que tinha feito, por isso que eu nem postei. Agora, o que mais me chamou a memória, o que mais me chamou a atenção, foi que o mesmo tanto de ovo que ele levou para ele, deixou para a galinha. Ele separou no meio, levou para ele, ele ficou deitado em cima e os ovos saindo do lado da barriga dele, um sapo grande. E eu peguei, fiz o vídeo, aí tirei e voltei os ovos para a galinha, eu podendo ter deixado e ficado observando o que ele queria com isso, o que ia acontecer. Então nós estamos vivendo dias difíceis, quando é agora esses dias ele escalando uma tela para entrar para dentro de uma área, ele subindo, meu filho me chamou, me mostrou. Então eu não filmo essas coisas, não boto no canal, para não tirar o alvo de ser um canal cristão, mas é luta um canal cristão, não tem crescimento, porque as pessoas não valorizam não, elas valorizam essas coisas, o contrário. Quando você posta uma coisa que não tem fundamento algum, eles já estão valorizando. Ou você é criticado por não ajudar, e você é criticado por ajudar. Quando alguém ajuda, que faz ali um vídeo de uma obra boa, já estão criticando, dizendo, ei, o que dá uma mão é para outra não ver, tá certo. Mas se só é propagado hoje as coisas que não prestam, por que não é propagado as coisas boas? O homem arquivou na memória de longo prazo as coisas erradas e não é. A memória de longo prazo é para gravar princípio, é para gravar moral, é para gravar as coisas como elas devem ser, as coisas dos antepassados, o que as raízes nos ensinaram, os homens sérios, as mulheres sérias, caráter. Isso é para ser arquivado. Nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, tão trabalhoso, que você vê alguém encontrar uma bolsa e entregar para o dono, se transforma uma coisa grande na mídia. Ei, é a obrigação minha de quando achar uma coisa ali, quer dizer que eu achei um celular que está lá destampada a foto do dono, na mesma rua, então se transforma uma coisa de jornal porque eu entreguei. Então estão dizendo que o que é que o nosso país está hoje, por isso que eu lhe digo, isso é o certo, é o normal, o anormal é eu não entregar, o anormal é eu achar uma bolsa cheia de dinheiro, tendo lá o contato do dono e eu não entregar, isso é que é errado. Mas hoje, quando se faz, hoje quando você vê uma coisa mínima, é tão valorizada, é mostrando como é que está o nosso país. Então o passado eu falei, agora é o presente que nós estamos vivendo.
uma decadência moral. Estamos vivendo uma falta de respeito. Hoje ninguém sabe mais quem manda. Hoje é uma coisa que você fica assim que só a misericórdia de Deus. Por isso que nós temos que aprofundar no ensino de Deus, na palavra de Deus. Porque o maior perigo que estou ouvindo hoje, tem pessoas que você vê eles debater, você vê o sermão deles, eles nem a Bíblia eles lêem. É o que eles acham que é aquilo. A Bíblia não é para nós achar. Não, a Bíblia é para nós, é o manual de instrução da parte de Deus. É o nosso livro de regra de fé, é a Bíblia. É o que está nela lá. Mas hoje você não pode pregar mais ela não, porque quando você prega, você não tem mais amor, você é o acusador. Não, ninguém acusa ninguém. Ninguém acusa não. A palavra de Deus é quem julga. A palavra de Deus, ela é quem consegue penetrar a medula, a divisão da alma. Procure qual é o especialista que tem o poder de ir à divisão da alma com uma câmara, com um exame. Não, só a Bíblia é quem pode, por isso que ela incomoda. Nós estamos vivendo aquele período que ninguém aguenta a sã doutrina. A sã doutrina hoje é errada. A doutrina certa hoje é aquela que, entendeu? Que é errada e a certa é a errada é a certa. É o que nós estamos vivendo hoje. Por causa do ser humano, não está preparado para isso que ele está vivendo. É um bombardeio psicológico de notícia ruim, de coisa mal. É o que está acontecendo no mundo hoje, no nosso país. O nosso país. Mas eu disse que eu ia falar do passado, do presente e vou falar do futuro. Ah, ninguém sabe o futuro. Sabe sim. Ele deixou escrito. E uma das coisas que ele deixou, um aviso para mim e para você: tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Ele disse que no final dos tempos ia aparecer os falsos. Falso não é aquele que está pregando a palavra de Deus, é aquele que é contra a palavra de Deus. É aquele que distorce a palavra de Deus. Esse é que é o falso. Aí hoje eles vieram desmentindo. Eles não estudaram nem o português. Eles vão desmentir a Bíblia com assunto que eles não sabem, com palavras hebraicas, aramaicas. Se eu não aprendi nem o português, que eu creio que é uma das línguas mais difíceis, como é que eu posso abandonar o português e eu ir para o aramaico, para o hebraico, para o latim? Não, não, não. Eu tenho que primeiro aprender o menos a minha língua, o meu português, para poder eu ir para lá e saber o que significa aquela palavra. Então o presente é que Jesus vai voltar. Os sinais estão aí. Quando eu estava lhe contando do sapo, é porque está acontecendo tudo de sinal. E o povo parece que estão cegos. Aqui tem um cachorro que não é meu não. É do irmão da igreja. Esse cachorro, ele é doido por minha casa. Ele está aqui agora. Ele é doido para ficar no culto. Ele quer ir para o púlpito. Eu estou orando a Deus, dizendo: Deus, vão me criticar muito, mas se esse cachorro insistir com isso, eu vou mandar fazer um ternozinho para ele, vou colocar nele e vou colocar ele sentadinho lá no púlpito. Aí vão me meter a taca. Mas Deus quer falar alguma coisa com isso, e eu creio que é que os homens têm desvalorizado, têm abandonado a casa de Deus, abandonado a salvação, e o cachorro dá um ensino. A gente manda ele sair, mas ele volta. Agora, esses dias, ele se irmou para assistir um culto, aí ele ficou lá bem direitinho de coca no meio das cadeiras, lá no meio do povo, ali de frente uma cadeira, olhando para o púlpito ligado. Deus quer ensinar alguma coisa com isso.
Deus quis ensinar Balaão com aquela jumenta. Aquela jumenta até falar, falou. Só que o homem, quando ele está cego, sem direção, ele não consegue ouvir nem ver. O cego de Jericó, ele era cego, mas ele poderia ouvir, ele ouviu que era Jesus. Então, o ser humano, nós estamos vivendo esses dias, que é tanto sinal, é coisa, o ser humano parece que eles esqueceram, perderam a sua identidade, e os animais o têm progredido. A verdadeira história é essa. Ninguém vê um cachorro matando outro cachorro, eles rosnam ali, disputam. Esse que anda aqui em casa, ele anda a vila todinha, ninguém mexe com ele, respeita ele se entende. Aí onde é que o ser humano hoje está se entendendo? As maiores lutas hoje é dentro das casas, dentro dos lares. É desse jeito que nós estamos vivendo. Mas quando eu disse que ia falar do futuro, é porque isso são o princípio das dores. Isso não tem nada a ver ainda com grande tribulação, não. Isso são só o princípio das dores. Mas se você observar, as coisas estão piorando dia após dia. Dia após dia. Veja o que é que está acontecendo hoje. Se você vai poder estar dentro de casa, achando que os seus entes queridos estão seguros onde eles estão. Às vezes você vai deixar lá e volta para casa, mas você não sabe se eles vão estar seguros. Provou o que aconteceu agora. Aí nós temos que estar preparados para isso, para a volta de Jesus, esse sinal. Um mar morto é porque não tem vida, ele não tinha, ele já tem vida. Isso é a prova de estar tão próximo à vinda do Filho de Deus. Tem todo tipo de gente hoje aí, não são cristãos não, que está previndo a volta de Cristo. E ele vai voltar. Creia o homem ou não, que nem não acreditaram no dilúvio, que nem não acreditaram quando foi avisado que ele ia queimar Sodoma e Gomorra. Não acreditaram, eles fazem criticar. Hoje, quando alguém faz uma advertência de um mal, a pessoa fica irada. Tem pessoas que estão no lugar se congregando, quando ela é avisada de alguma coisa, ela sai fora, ela fica endemoniada, como que isso vai mudar alguma coisa. Como que isso vai mudar? Hoje um profeta avisa uma coisa, uma pessoa, avisa um cantor, uma cantora, ela podendo receber aquilo como advertência, ela fica irada. É igual o mundo hoje, o mundo fica irado com a palavra de Deus sendo pregada. Se você estiver numa diversão, num evento que não seja a palavra de Deus pregada, ali está todo mundo comendo junto. Mas se você se levantar para pregar uma palavra de Deus, já está aí a perseguição em cima. Mas nada vai mudar. Cedo ou tarde a conta vai chegar, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Cedo ou tarde a conta vai chegar. Então, adianta, você pode fugir, você pode cair fora, você pode não vir mais, você pode sair, mas um dia nós todos vamos estar frente a frente com ele. O dilúvio não chegou, os que não acreditaram, eles foram tocar fogo na arca, mas na hora quando eles começaram a botar fogo, foi que chegou a chuva. E o próprio Deus tinha fechado a porta da arca, para que Noé, com pena, não quisesse abrir para ninguém. Então era tarde demais. Vai ter um dia que vai ser tarde demais na sua vida. Ou você fala mal, ou você ataca, ou você persegue. Com toda humildade eu lhe dizendo, mas um dia vai chegar essa conta. Você imagina
Você imagina o que é uma floresta, estando ali um povoado morando ali no meio daquela floresta, e você saber que aquela floresta vai ser colocada fogo todinho ao redor e vai pegar aquele povo de surpresa? Você não avisaria? Muitas pessoas hoje queriam ver queimar, porque a gente vê através dos comentários nas plataformas. Quando a coisa é do bem, eles estão lá atacando, criticando. Quando é do mal, eles estão lá apoiando. Por isso que está desse jeito, valorizando o erro, valorizando a coisa errada, porque foi uma geração que o arquivaram, as coisas erradas na memória de longo prazo. Se fosse na de curto prazo, não valorizava. A gente tem que memorizar a Bíblia. Tem pessoas que dizem, eu não consigo decorar nada. É porque você não valoriza. Quando você valoriza, você consegue decorar. Você consegue decorar ao menos que Deus, Ele amou, mas Ele é justiça. A conta, nós compramos fiado porque nós queremos. Você faz um empréstimo com 10 anos de carência. Quando você pensa que não, chegou a primeira fatura. Não foi 10 anos, passou, mas chegou. Então é do mesmo jeito. Hoje eles fazem blasfemar, eles podendo ser humildes. Eu costumo sempre dizer que eu recebi um aviso no passado de uma jovem que tinha me visto num bar bêbado. Eu disse, pois peça a Deus que nunca você quer me ver bêbado naquele bar. Eu peço a Deus até hoje vigio sobre isso. Isso se chama, sabe o que? Humildade. Quando a pessoa chega para mim, que fala uma coisa para mim, eu digo, ore por mim. Isso se chama humildade. Quando alguém lhe avisa uma coisa, se você for humilde, se você ao menos fizer como aquele Simão mágico, que quis comprar o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, não o Espírito, os dons, quis comprar, fez uma proposta a Pedro, aí Pedro disse o que ia acontecer com ele. Ele se humilhou e pediu a Pedro para orar, para que aquilo não viesse a acontecer. Então, se você fizesse o menos que nem o Simão, ia estar melhor do que você criticar e atacar, porque cedo ou tarde tem umas contas que chega cedo, tem outras que tarda. Você quer ver? O aviso do dilúvio passou quantos anos? 120 anos. Quantos anos faz da profecia que você recebeu, que você critica, que não aconteceu, que é mentira? Faz quantos anos? Todo mundo desmentia ali Noé, porque já fazia 120 anos. A profecia que Deus o libertaria, aquele povo do Egito, você sabe quantos anos eles estavam presos? Mais de 400 anos. Mas chegou a conta no período de Faraó. Faraó é hora de libertar. Então, quando chega, nós não temos o que fazer, porque nós não podemos nada contra esse Deus. Então, a porta da arca fechou-se. Mas hoje nós estamos com a porta da arca aberta, que é a porta da graça. Ele diz, eis que eu coloco uma porta diante de ti. Mas ele diz, eu venho à porta e bato, se tu abrir eu entrarei. Então é só se você abrir. Essa porta da graça no seu coração, o trinco é por dentro do seu coração. Mas o diabo ele chuta, ele invade, ele coloca tudo que não presta lá dentro. Agora Deus não, ele é humilde. Porque é o livre-árbitro, direito de escolha. Se ele forçasse alguma coisa a você, não tinha livre-árbitro. Então, é se você quiser. Se você não quiser, ou você pode tudo, parecendo, entre aspas, não pode nada. Nós somos um saco de vento, de estrumo, que cai qualquer hora, e tem uns que são tão soberbos, tão egoístas, não mudam nunca. Deus dá sinal de tudo que é jeito para ver se eles vêm mudar, e nem nunca mudam. E quero terminar essa palavra dizendo, você tem um travesseiro, não acuse os outros pelo aquilo que você é. A sua consciência é o melhor travesseiro que tem para você dormir. O melhor travesseiro
é uma sã consciência. Então fique com essa visão. Lembre do passado, do futuro que você está vivendo hoje e do presente que vai vir. E Deus, ele nos avisou lá em Apocalipse, ali a carta da igreja, ele diz que ele mandou escrever à igreja, ele diz, tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Então vamos se pegar a Cristo, vamos apresentar a nossa família e vamos pregar para a nossa família. Não vamos deixar eles sem palavra, não, em casa, de maneira alguma não vamos deixar. Vamos sempre lutar pela coisa certa, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele tem vida eterna para todo aquele que perseverar até o fim. Então compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, no nome de Jesus. Amém.